Bom, vamos falar hoje da abertura das Olimpíadas em Paris 2024, na França. E esse vídeo faz parte de um projeto da Essential Way que se chama Entretenimento Essencial. O entretenimento essencial, guiado pela Joana Viegas, que está aqui, ele visa analisar a arte e como a espiritualidade influi na arte apresentada ao mundo terreno. Como em peças de teatro, em apresentações, em músicas e filmes, a espiritualidade se faz presente, porque intuiu quem criou, no caso, a abertura das Olimpíadas, os artistas que criaram a abertura das Olimpíadas. A França é conhecida por ser um grande solo de arte e não podia deixar de ser que a abertura dos Jogos Olímpicos também contivesse muitas metáforas e muitos momentos de arte analisados por muitos equivocadamente, aquelas pessoas mais conservadoras e que querem entender as coisas literalmente, sem deixar essa abertura de mente para que a mensagem seja passada. Um evento como a Olimpíada, que atinge mais de 1 bilhão de espectadores e foi feito muito mais para a televisão e para as redes sociais, para a internet, do que para quem estava presente ali, a gente analisa que a espiritualidade não poderia perder a grande oportunidade de comunicar a luz e a cidade luz. E ali, a França, que é o portal de luz, a caldeira de luz da Europa, guiada por Joana d'Arc, a nossa entidade, recebe hoje em casa uma festa e um evento sobre o esporte para o mundo inteiro e recebe nações que estão entrando em solo francês para receber a luz do portal de luz, na cidade luz. E eu vou mostrar alguns trechos, algumas fotos, onde Joana d'Arc estava presente e quis estar presente. Para vocês entenderem o contexto histórico da França hoje, que acaba de vencer as eleições contra a extrema-direita. Hoje, a Joana d'Arc, que é o espírito, foi a pessoa que liberou a França dos ingleses na Guerra dos 100 Anos, e a heroína francesa, ícone da França. Muitos franceses não gostam de Joana d'Arc hoje, porque ela foi pega como símbolo do partido de extrema-direita da França. Então, não se pode falar numa festa grandiosa da grande líder, da grande ícone da França, Joana d'Arc, muito mais porque tivemos a eleição na qual a extrema-direita perdeu, pois muitos acreditam que o simbolismo da Joana d'Arc é de extrema-direita. O que cairá por terra por mim e pelo próprio espírito de Joana d'Arc, que vou incorporar um dia para todos e que dirá muitas vezes que não é e nunca foi e nunca será um símbolo de extrema-direita, ok? Mas a França, numa abertura de Olimpíada, não poderia deixar de mencionar, de trazer Joana d'Arc, porque através da força, da determinação e da garra de Joana d'Arc, a França se fez e a França caminha com essa heroína. Então ela se transvestiu, se mascarou em diversas frentes, mas quem conhece a Joana d'Arc e quem sabe o que ela representa e o que ela quis comunicar, pois a espiritualidade da luz
montou uma equipe espiritual para intuir os organizadores, principalmente para intuir aqueles que organizaram a festa de abertura, a cerimônia de abertura de Paris, sabe do que ela é capaz e sabe do tanto que ela botou o seu toque durante a festa inteira para atingir os corações. Então eu vou mostrar as fotos e vou explicar ao longo do caminho ou do Rio Sena. Então aqui a gente começa com uma foto da Torre Eiffel, que é uma imagem que vem depois, né? Mas eu queria abrir com esta, porque a gente vê aqui na Cidade Luz a geometria sagrada através das luzes, e eu vou falar muito disso, de como a gente tem a luz num metal. Então, o metal é o maior condutor de energia, a água é o maior condutor de energia. Estava chovendo, e aí a gente tem um pedaço de metal, que é a Torre Eiffel, que traz essa energia. No Vaticano a gente tem a mesma coisa com os obeliscos, que tem uma ponta de metal no alto, e onde a espiritualidade se utiliza do ar e do metal para poder dissipar energia. No caso da torre, era um para-raio de energia do alto, e daí, através do jogo de luzes, se formam geometrias sagradas incríveis para quem estuda isso. Mas o que eu quero começar a falar para vocês é de uma das cenas que ela se faz presente ao início, que é quando tem o tema obscurité, que é a escuridão, onde toda a Paris é apagada e aparece uma cantora francesa com o cabelo igual ao da Joana d'Arc, a franja igual, com um piano em chamas, no meio do Rio Sena, cantando a canção Imagine, de John Lennon. E essa canção Imagine, de John Lennon, é a canção que foi psicografada por John Lennon e ditada por Joana d'Arc. Então, Imagine, eu declaro isso, eu declararei várias vezes, é uma canção, a letra ditada por Joana d'Arc. E nessa simbologia artística, a gente já tem a Joana d'Arc vindo na obscuridade do mundo, num mundo que está totalmente escuro, num mundo negro, que vem sem esperança, mas a arte que está queimando e que conecta com o divino, como ela queimou na fogueira e se conectou ao divino e foi direto para altas esferas do plano espiritual. Ela canta a música de maior esperança do mundo, que é Imagine, no meio do Rio Sena, onde as suas cinzas, quando ela foi queimada, foram despejadas ali para que não existisse nenhum rastro de Joana d'Arc. Então, Joana d'Arc, quando foi queimada, suas cinzas foram jogadas no Rio Sena e ela não tem nenhum túmulo. O túmulo de Joana d'Arc é o Rio Sena, onde ela volta a cantar a escuridão do mundo num piano em chamas, que representa a sua fogueira, mas a conexão do fogo com o divino, que traz a esperança do mundo, enquanto a cantora vestida de Joana d'Arc canta Imagine, onde a gente imagina a terra regenerada. A terra regenerada, que nada mais é do que um mundo sem fronteiras, de um mundo que realmente nós trabalhamos para viver sem escuridão. Então, vocês podem ver aqui todas as imagens. E Paris inteira apagada. Inteira apagada. Essa aqui, ó, a franja, gente, é igualzinho a Joana d'Arc. Quem vê os quadros de Joana d'Arc retratados, vê a franja e a roupa e tudo. E aqui a gente tem o piano em chamas, que é a arte em chamas
num mundo de escuridão. Grande, grande momento de arte no mundo, idealizado por ela, ela mesma me disse que idealizou esse momento. Mas não podemos deixar, e aí é emocionante. Eu estava no quarto aqui na Ásia, com alguns da equipe, e assim, a gente vibrava tanto porque eu não sabia, e era uma emoção tão grande de ver isso, e até me emociona até agora. A França render-se, a cavaleira Mor, aquela que trouxe a vitória para a França ser o que é a França. E esse barco atravessa com uma armadura do cavalo e uma Amazonas com a bandeira dos Jogos Olímpicos branca, que representa a paz nos 5 continentes, e atravessa Paris, do início do Rio Sena até o Trocadeiro, onde tem a Torre Eiffel. Então, se vocês não entenderam durante a Olimpíada, da abertura da Olimpíada, que esse cavalo e essa Amazona e essa bandeira representa a Joana d'Arc, eu estou falando a partir de agora que essa é a maior representação de Joana d'Arc na abertura, onde ela atravessa o Rio Negro, o rio da Paris, que está escura, de um mundo que precisa de esperança, precisa de paz. E ela atravessa iluminada em sua armadura, com a sua bandeira da paz, aos 5 continentes, através dos Jogos Olímpicos. Então é uma das imagens mais lindas, o vídeo, para quem viu. Eu quero que vocês entendam, porque vocês convivem com Joana d'Arc. E vocês têm que entender o que é a França, o que é a Joana d'Arc e o que ela representa hoje na regeneração do mundo, fazendo um projeto na Essential Way, que é de regeneração da Terra pela paz. Mas o que eu acredito que seja uma das coisas mais emocionantes é quando ela chega no Trocadeiro, onde tem a Torre Eiffel, e essas asas do Espírito Santo, dos anjos, do que você quiser acreditar, se abrem. Todas as bandeiras que representam todos os países estão já posicionadas, porque já entraram antes, e ela vem ao seu cavalo, com a sua armadura futurística intergaláctica, com todas as bandeiras de todos os países, indo na frente de todas as nações do mundo, para poder conduzir a bandeira. E a gente vê aqui Joana d'Arc numa metáfora artística das mais lindas, com seu cavalo branco, que quem lê o livro de Joana d'Arc sabe do amor que ela tinha pelo seu cavalo branco, que ela tinha um corcel e um cavalo branco, a sua roupa extremamente futurista, sem aparecer que era Joana d'Arc, uma capa que cobria o rosto, do jeito que ela sempre quis. Estar presente sem levantar a bandeira da Joana d'Arc, e sim a bandeira da paz do mundo, entrando com todas as bandeiras. E você pode ver a bandeira dos Estados Unidos, da África, e a gente vê atrás as asas do Senhor, as asas dos anjos. Olha a metáfora artística, gente, que foi criada por Joana d'Arc. E isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi de representação. Olhem essa cena de Joana d'Arc. Olha essa cena. Isso é Joana d'Arc trazendo a bandeira da paz, que é das Olimpíadas dos 5 continentes, com todas as nações atrás dela. Todas que seguem Joana d'Arc. E ali todas as nações prontas para a paz na Cidade Luz, na Torre Eiffel, no início dos Jogos. E Joana d'Arc estilizada de intergaláctica, isso é uma grande mensagem artística que ela quis passar. Não sou mais desse mundo, sou um ser intergaláctico, a minha armadura é outra,
A minha causa é outra, a minha causa é a paz, é a terra regenerada. E eu levo sob a chuva que lava a alma e lava todos os miasmas do mundo. Eu levo a bandeira da paz. E a minha bandeira da Olimpíada está atrás. Olha a roupa, gente, da Joana d'Arc. Olhem a roupa intergaláctica da Joana d'Arc. E Joana d'Arc caminha bem estilizada, bem na moda, como representa a França da moda, a França do vestir-se, a França da elegância, a França do belo, que é isso que precisa o mundo precisa ser bonito, precisa ser chique, precisa ser elegante, precisa ter força, determinação e garra para entrar numa passarela depois de todas as bandeiras estarem atrás de você e poder ir adiante com fé, garra, determinação, entregar a bandeira da paz para que se iniciem os Jogos Olímpicos num país onde existe a fraternidade, a igualdade e, principalmente, equipe, a liberdade de expressão, a liberdade de todos. E toda a geometria sagrada e a luz se faz azul, azul da espiritualidade, branco da luz do Divino Espírito Santo, numa geometria sagrada que, se vocês virem o vídeo, emociona. Um dos projetos que, com orgulho, fizemos parte, e fizemos parte mesmo, foi a cura, ainda não total, mas a cura de Celine Dion para estar na Torre Eiffel, entoando o hino do amor de Edith Piaf, a grande cantora francesa. Para quem estava no Evangelho, nós fizemos diversos trabalhos de medicina espiritual com nossos médicos espirituais para Celine Dion, onde nós colocamos a música Hino do Amor várias vezes e Ave Maria cantada por Celine Dion e fizemos os trabalhos com as entidades. Você é responsável também com a sua equipe pela cura de Celine Dion e por ela estar na Torre Eiffel, ter estado na Torre Eiffel naquele momento. Joana d'Arc não sossegou enquanto Celine Dion não deu o seu exemplo e não mostrou a todos aquilo que ela vibra, que é a garra, a força e a fé, para poder exercer aquilo que ela mais faz de melhor, que é cantar. E através do canto, onde a sua voz ecoa o hino do amor, nós celebramos num momento icônico a Celine Dion, mostrando ao mundo que é possível sim, através da força e da fé, curar-se e voltar à tona e ativa. Essa cena onde está a tocha olímpica que vai ser acendida, ela estava na mão desse ciclista francês velhinho que representa a velha França, os velhos paradigmas, a aristocracia francesa, nos dois atletas africanos franceses, ou seja, eles são franceses que vieram descendentes das colônias francesas na África, que representam a diversidade cultural, que representam a nova França, não só branca, mas branca, negra, e de todos os imigrantes, de todos os descendentes, e de todos aqueles que pelo menos um dia vão ali para trabalhar, para visitar, para turistar. Essa é a França da Cidade Luz e da Cidade do Novo Milênio, representada no Antigo e no Novo, onde todos comungam o fogo divino, que será ferramenta para acender a grande pira olímpica, que não é uma pira olímpica normal, mas sim um balão que representa
a França, mas uma grande nave intergaláctica, se vocês perceberem pelas fotos. E o Sol. Então a gente tem a representação do Sol e do cosmos, a representação dos outros mundos, do fogo que conecta, do sol que ilumina todos. E as imagens falam por si só. Parece realmente uma cena do filme ET. Aqui embaixo eles pequenininho e em cima a nave dos intergalácticos que tem o sol que nos aquecerá com tantas informações, com grandes técnicas de medicina espiritual, esse intercâmbio entre os intergalácticos e a Terra que se dá para o bem de todos. Ilumina a arte do Louvre e o Arco do Triunfo, que é o arco do triunfo de todas as vitórias francesas e de todos aqueles que querem vencer. Percebam que a nave está sobre o Arco do Triunfo. Eu gostaria de saudar essa equipe maravilhosa espiritual que intuiu os organizadores da Olimpíada e saudar com muito orgulho a minha entidade Joana d'Arc, que é uma gênia, e que faz com que o mundo se divida como Jesus veio trazer a divisão. Ela, cujo mentor é Jesus, conseguiu virar assunto da direita e da esquerda, daqueles que amam e que apreciaram a abertura como ninguém, mas que hoje reclamam de um desfile de drag queens e da Santa Ceia, que é representação artística da diversidade do mundo, que queira você goste ou não existe, e todos aqueles que são da luz e de fé não discriminam. Se você discrimina, reveja os seus atos e a sua mente, pois você pode virar essa nuvem de pó em outro planeta e não aqui na Terra da diversidade e na Terra que vai ser regenerada pela equipe da luz de Jesus, guiada por Joana d'Arc. Gostaram? Momento, além disso, a chuva. Ela me explicou o porquê da chuva. Joana d'Arc mi ha spiegato perché della pioggia nell'apertura. Ela falou assim: a chuva era essencial para lavar o ambiente, que tinha, obviamente, potencialidades terrorísticas, para dificultar as pessoas caminharem e aí terem tantos roubos e atentados terroristas. Então, choveu exatamente para estragar quem ia beber muito, quem ia roubar celular, quem ia ter carteira roubada, quem ia até correr risco de atentados terrorísticos. Então, isso era uma medida de segurança. Para dissipar todos os miasmas de todos os seres humanos que ali estavam, ou estavam até virtualmente através da televisão, com uma mente suja, numa obscuridade, então precisava lavar. E cada nação entrou num barco, como um barco que foi atravessando o Rio Sena, o Rio da Luz, sobre a chuva que lavava cada país com os seus representantes dentro do barco. Se vocês lembram, na hora que entrou o Brasil, Portugal, no começo, estava tranquilo. A chuva estava caindo, sem parar. Mas na hora que entrou o barco dos Estados Unidos da América, caiu um toró tão forte, para lavar a América. Joana d'Arc falou assim: nós lavamos a América naquele barco, com a chuva
porque tinha que lavar as mentes de um país que corre o risco de deixar de novo a treva entrar. Todas as ações são feitas. Cabe a cada ser humano o livre-arbítrio. Os espíritos fazem de tudo, mas eles não agem por eles. Então foi lavado torrencialmente o barco da América. Podem ver lá no vídeo. Muito bem. E outra coisa, nunca foi e nunca será uma festa guiada pelo Satanás com pacto e tatatá. Não existe o pacto da Madonna no show do Rio de Janeiro com o diabo e com o Satanás. E não existe a Xuxa ter pacto, a Anitta ter pacto com o Satanás para fazerem sucesso. Pactos existem, muitos fazem para ter fama e dinheiro, mas não deixem o moralismo invadir seus corações para julgarem as pessoas e os eventos que comunicam com arte aquilo que é o mundo está sendo manifestado no mundo. Se não é ideal para você, transforme esse mundo na luz e somente na luz. Boa noite, bonsoir. Bonsoir. Je suis Jeanne. Sou Joana d'Arc. Saúdo a todos. Com a força de Jesus, mesmo a França recebendo todos os mundos, todos os países sendo o portal de luz, ainda precisa ser muito melhorado. Eu cantei Imagine, no Rio Sena, na escuridão, porque ainda tenho dirigentes e políticos franceses que vendem armas para as guerras que financiam em todo o mundo. Que aquela mensagem de esperança se dê e que a gente possa unir as nações sem mais uma guerra. E fala a vocês, aquela que lutou em uma guerra, nunca querendo fazer a guerra, sempre mandando cartas para que o inimigo fizesse marcha atrás e desistisse da batalha. Mas o livre-arbítrio dos homens, segundo a lei de Deus, perseverou. E eles decidiram lutar. E ali Jesus venceu, através de todos os soldados e da luz que se emanava, através da espada apontada para o céu, mas nunca enfiada em nenhum coração. Seja a luz hoje e sempre.